Oi gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos novamente ao canal. Para quem não me conhece, meu nome é Fabiola Pinheiro. Desde 2019 pesquiso sobre migrar para a Alemanha. Em 2023 fui para a Alemanha, voltei e atualmente estou em processo de expatriação às portas de embarcar. Nos últimos vídeos compartilhei com vocês a minha organização com relação às documentações consulares e uma das documentações em particular é o formulário Videx. Hoje eu quero mostrar para vocês como eu preenchi o meu formulário Videx, o passo a passo de como preencher. Quero trazer também algumas dicas para vocês não errarem na hora de preencher o formulário Videx de vocês também. E se você já gosta desse tipo de conteúdo, não esquece de deixar um curtir para mim, de se inscrever no canal se não for inscrito e ativar o sininho de notificações para ficar por dentro de tudo que eu posto aqui no canal. Para que vocês possam ser direcionados para a página do consulado, onde tem as especificações, incluindo o formulário Videx, eu vou deixar aqui na descrição o link para que vocês cliquem e não tenham nenhum trabalho. Ao clicar neste link, vocês vão ser direcionados para a página seguinte, que está escrito visto para especialistas, entre parênteses, trabalhador qualificado. É nessa aba que vocês têm que cair, tá? Quando clicarem no link que eu deixei para vocês. Depois, vocês vão rolar a página para baixo e logo vão ver documentos necessários. Então, vocês vão clicar no item 2. Ao clicar no item 2, ele automaticamente rola a página para cima e a gente vê como primeira opção formulário Videx. A gente clica no maisinho e na descrição do formulário Videx tem uma setinha num quadradinho onde está escrito entre parênteses Videx. Aqui que a gente vai clicar, tá? Em cima desta setinha. Vai abrir outra página que vai nos direcionar para o formulário em si. Então, quando a gente clica nessa abinha, a gente tem a opção de traduzir para o português. Mas para fazer isso, vocês têm que ter atenção em quando for salvar o formulário depois de preenchido, em revisar todos os itens, todos os quadradinhos do formulário para saber se nenhuma palavra ficou sem traduzir. Porque neste caso, se vocês usarem o português para entender o formulário Videx e depois colocar para o original, que é alemão, e alguma palavra ficar em português, vocês vão precisar pegar esta palavra, traduzir, pode ser no Google Translator, no DeepL Translator, copiar e colar novamente a palavra neste quadradinho, tá? Tudo tem que estar em alemão. Nós vamos nos deparar com algumas possibilidades, como fazer uma nova aplicação, escanear código de barras e importar dados. Achei isso muito legal, inclusive meu empregador que me pôs a par dessa possibilidade e ainda me explicou como fazer. Caso você tenha essa possibilidade de anexar os dados, então vou explicar aqui para você como fazer. A recrutadora nos manda alguns dados do empregador que a gente vai precisar anexar a este formulário. Na minha primeira experiência, a gente recebeu só um PDF explicando também como faria essa parte, mas não essa possibilidade de importar os dados. Aí a gente recebe esse documento do empregador quando a gente quer importar os dados, salva ele na nossa área de trabalho e aí quando a gente estiver neste momento aqui de preencher o formulário Videx, a gente clica em importar dados, aí ele nos dá a opção de buscar por um documento para fazer o download aqui. Aí a gente anexa aquele formulário que a gente já salvou lá na área de trabalho e ele automaticamente vai preencher todos os dados que forem respectivos ao nosso empregador. Eu achei isso muito legal. Não só os dados do nosso empregador, bem como vocês vão ver aqui que eu vou mostrar a parte que a gente precisa preencher de moradia, cidade, CEP, tudo isso precisa ser preenchido neste formulário. Mas caso você não receba este documento para importar os dados, não tem problema. Você também pode abrir o PDF num editor de PDF que te dê a possibilidade de copiar e colar, porque a gente não pode errar nenhuma letra, nenhum nome, tem que estar tudo perfeitinho, porque as informações que a gente coloca no nosso formulário Videx são as informações que vai constar na parte do visto.
E, gente, mesmo eu explicando aqui para vocês, se houverem dúvidas, vocês podem acionar aqui o assistente de início. Esse assistente de início vai te mostrar como preencher, o que preencher em cada lacuna dessa. Do contrário, se vocês ainda tiverem dificuldade em acessar o assistente de início, eu posso também, claro, responder as dúvidas que vocês tiverem aqui nos comentários. Acima de informações pessoais, nós temos alguns traços que é colorido e conforme a gente vai preenchendo, ele vai ficando com a coloração verde. Então isso é muito legal para a gente ter um parâmetro de que tá tudo realmente devidamente preenchido. Angaben zu Person são informações pessoais que eu falei para vocês. Aqui no Familienname vocês vão colocar o sobrenome de vocês e na parte do Vorname é o nome de vocês. Como no meu caso só é Fabiola Pinheiro, normalmente o formulário ele preenche aqui Pinheiro, aí depois no Geburtsname Pinheiro de novo e o primeiro nome Fabiola. Fica assim. Geburtstagdatum é a data de nascimento de vocês, tá? Então, uma coisa importante a se falar nesse preenchimento, onde nós temos que colocar algumas datas específicas, a gente não pode preencher com outros caracteres, tipo hífen, tracinho, aquela barrinha que a gente tem costume de colocar para separar as datas. Aqui é só pontuação que é aceito, tá? Neste momento. Depois vocês vão colocar local de nascimento, tá? Geburtsort, Geburtsland, que no nosso caso é Brasilien. Aí vão colocar o gênero, o estado civil, naturalidade atual, então Brasil, né? Nacionalidade anterior, se você tiver também pode colocar aqui. Se você tiver filhos, você vai clicar em sim. Quando a gente clica aqui que a gente tem filhos, e não importa, tá? Se os filhos são maior de 18 anos ou ainda em idade escolar ou menos. Não importa, a gente tem que colocar. Então, a gente deve preencher as lacunas da mesma forma que a gente preencheu acima, com sobrenome, primeiro nome, o gênero, a data de nascimento, o local de nascimento. É necessário preencher o local de residência atual dos filhos. E aqui, nacionalidade atual também a gente repete. Caso você tenha mais de um filho, é só adicionar outra criança ao registro, clicando aqui no maisinho, bem tranquilo até aí, né? Pais do requerente. Somos nós que estamos requerendo o visto, portanto, são os dados dos nossos pais. Aí a gente vai colocar da mesma forma que a gente preencheu, tá? Os outros itens com nome, sobrenome, tudo certinho. E caso um dos pais sejam já falecidos, no local de residência do pai ou da mãe, ou de ambos, é só colocar falecido. Inclusive, este detalhe aqui do endereço tem que bater com o endereço do momento da inscrição lá do agendamento no consulado, tá? Não vai colocar endereço diferente. Nesse tópico aqui de profissão, vocês vão colocar Medizinische, aí tem a barra, Pflegerische Beruf. Esses detalhes de contato refere-se ao nosso endereço, aí você vai colocar seu endereço completo, código postal e tal, e-mail e assim por diante. E aqui tem uma perguntinha: você reside em um país diferente daquele do qual é atualmente cidadão? Se sim, você clica sim, se não, você não clica, tá? E vamos para o próximo tópico, que é documento de identificação. Neste tópico, documentos de identificação, a gente vai colocar informações referentes ao nosso passaporte, tá? Então, aqui a gente vai colocar como Reisepass, né? O passaporte, o tipo de documento. Aí a gente vai colocar o número do nosso passaporte, que normalmente é composto por 2 letras e 6 números. Vocês conseguem identificar essa numeração no próprio passaporte de vocês. Depois tem um espaço muito importante que a gente precisa preencher, e nesse espaço nós vamos digitar SRD-PF barrinha SP, se você for de São Paulo. Se não, você coloca a sigla de onde você mora. Quando foi emitido o seu passaporte, precisa colocar novamente aqui. Emitido em, você vai repetir novamente a data de emissão. Objetivo de estadia na Alemanha, vocês vão colocar Erwerbstätigkeit, que é emprego. E aí, na segunda parte, emprego pretendido se aplicável.
aí a gente pode colocar Gesundheits- und Krankenpflege. Duração prevista da estadia na Alemanha. A gente vai colocar a data da nossa viagem, tá? Qual o dia que vocês vão viajar? Esse é o dia que vocês vão colocar. Por exemplo, eu vou embarcar dia 23 de março de 2025. Então, é a data que eu vou colocar aqui. Até é tempo indeterminado que a gente preenche. Se vocês olharem o contrato de vocês, é muito provável que esteja como tempo indeterminado. Então, por isso que a gente coloca essa parte como indeterminada também, né? Até indeterminado. No tópico de referências, aí a gente vai para tipo de referência. Essa parte aqui que eu falei para vocês, que eu importei os dados e automaticamente os dados do meu empregador já foram preenchidos. Então, é algo que a gente não precisa preencher. Então, tipo de referências, a gente vai manter esse tópico, tá do jeito que tá, instituição educacional ou empresa, organização. Lembrando que a qualquer momento, se vocês tiverem dúvidas de como preencher, vocês podem também acionar o assistente de início, que ele vai mostrar como que você preenche cada lacuna. Nessa parte aqui de despesa de subsistências e detalhes de residências, vocês vão precisar também preencher bonitinho. Aí a gente vai colocar na primeira lacuna, Gehalt nach Arbeitsvertrag. Depois, existe uma declaração formal de compromisso? Se existir uma referência, vocês colocam sim, se não, vocês colocam não. Essa última parte a ser preenchida é muito importante porque o consulado precisa saber onde nós vamos morar lá na Alemanha, tá? Nós precisamos já ter um local. Então, a empresa também já vai ter que ter te passado essas informações. Então, a rua, o número, a caixa postal, a localização certinha, tá? O endereço lá na Alemanha. Aí aqui, como você será acomodado? Quarto individual, é apartamento com quartos. Normalmente a empresa também já fala, né, como que vai ser, e aí a gente clica a opção necessária. Se vocês forem manter a residência de vocês aqui no Brasil, aí vocês colocam sim, tá? Os membros da família devem viajar com você? Aí você coloca se sim, sim, tá? Se não, não preenche. Tem uma outra frase aqui que é muito importante. Você tem seguro saúde de estadia de longa duração para a República Federal da Alemanha? Então, a gente precisa clicar aqui no sim. Já, tá? E só explicando uma parte importante. Não confundam o seguro saúde que nós teremos lá na Alemanha com o seguro viagem. O seguro viagem, ele é exigido pelo consulado, que é recomendado inclusive de 3 a 5 dias. Quando a gente faz esse seguro, não é esse comprovante que vai equivaler ao nosso seguro saúde lá da Alemanha. Como vai acontecer? Após contratar o seguro saúde de tal data a tal data, de 3 a 5 dias, sempre contando a partir do nosso último dia aqui no Brasil, ou seja, a partir do dia do embarque, tá? Esse seguro viagem. Aí quando chegar lá na Alemanha, nós vamos assinar as documentações para estarmos de fato assegurados. Aqui, você tem antecedentes criminais, acredito que a maioria das pessoas que participam desses processos não vai ter, né, porque senão eu acho que dependendo do processo nem é passado para a segunda parte, então você marca que não. Já foi expulso ou deportado da República Federal da Alemanha, marca que não, né, obviamente acredito que vocês não tenham sido. Você sofre de alguma das seguintes doenças. Depois de fazer tudo isso, vocês têm a possibilidade de baixar sem salvar o formulário, só para conferir, ver se tudo tá certinho. Eu recomendo que vocês façam isso com o formulário em português, depois coloquem para o alemão se vocês forem seguir aqui as diquinhas que eu falei, e depois baixem de novo para conferir se todas as palavras estão devidamente traduzidas para o alemão. Aí sim vocês vêm aqui no consulado, daí vocês cliquem em salvar
depois em avançar e automaticamente o download desse formulário Videx será feito no computador de vocês. Queria trazer aqui mais um ponto de atenção para vocês. Quando a gente baixa o formulário Videx, ele fica com uma outra configuração, tá? Ele não fica assim nesta configuração que a gente visualiza no site. E aí, quando a gente baixa o documento e imprime, que a gente precisa imprimir para levar no consulado, uma via só, tá? Tem lá a parte da fotinho. Não é para colar a foto neste momento. Deixe que o agente consular vai colocar a fotinho no dia da entrevista de vocês. O formulário Videx é um pouquinho chatinho de preencher, mas seguindo esse passo a passo que eu falei para vocês, com certeza vocês vão ter menos dor de cabeça do que o esperado. Quero convidar vocês a serem multiplicadores de informação. Compartilhe este vídeo com os colegas, amigos e familiares que vocês sabem que vão passar por este mesmo processo de preenchimento do formulário Videx. Espero sinceramente que este conteúdo e as dicas possam ter ajudado muito vocês. E a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!